Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o André e é um prazer ter vocês aqui nesse momento, nos assistindo, e a você também que está aí nos acompanhando no YouTube ou no seu podcast. Estamos começando mais uma aula do Praticadamente. O tema de hoje é hipnose integrada, que constitui da hipnose clínica e hipnose não verbal. E para nos explicar como aplicá-las para que uma complemente a outra, temos não só um convidado, mas sim dois convidados especiais, já que estiveram aqui praticadamente, mas hoje eles estão aqui pela primeira vez juntos. Quem é? O André Ariovaldo e o Eduardo Gouveia, que são professores, psicoterapeutas e palestrantes. Mas antes de dar a palavra para os nossos convidados, eu só quero lembrar que estamos em todas as mídias, como o Instagram, o Spotify, YouTube, o Facebook e também no WhatsApp. Sigam praticadamente e compartilhem. Ariovaldo, Gouveia, agora eu passo a palavra para vocês. O som ativei. Pronto, boa noite a todos. Ai, gente, que alegria esta oportunidade, né, de estarmos de volta a esta casa abençoada de terapeutas, de simpatizantes, que estamos todos nós em busca do mesmo objetivo: desenvolver a nossa vida em primeiro lugar para, quem sabe, conseguir facilitar, né, o desenvolvimento da vida das pessoas. Eu sou André Ariovaldo, trabalho já na área da neurolinguística há uns 14 anos, mais ou menos. E como orador, eu faço palestras há 32 anos, desde os 16 anos de idade, já 32 anos trabalhando como comunicador, como orador. E dentro dos caminhos, né, da terapia, me apaixonei pela hipnose. Eu sempre falo que eu não acreditava em hipnose, achava que era tudo balela, tudo coisa combinada, né? E agora aqui estou eu ensinando hipnose para as pessoas. Então é uma alegria gigantesca estar aqui com vocês, ao lado do meu irmão de coração, Gouveia, e galera toda que está nos acompanhando. Bom, boa noite a todos. É, Nós temos famílias que cada um tem sua família. E o universo, muitas vezes, nos presenteia com pessoas maravilhosas. E o universo me presentou com esse irmão, André Ariovaldo. Para aqueles que me conhecem, eu sou o Gouveia, sou terapeuta, psicoterapeuta, né? Fiz a minha formação com esse homem que está ao meu lado, de hipnose clínica. Todo o conhecimento que eu tenho, e muitos ainda, alguns dos meus mentores foi o André, Giancarlo Russo, na hipnose não verbal, Gogo Neto, é outro fantástico terapeuta, e outros, enfim, que eu tive o privilégio, e tenho o privilégio de aprender. Porque uma vez iniciado no processo terapêutico, isso não para. É só, cada dia é mais um aprendizado. Cada dia, mais um aprendizado. E dentro disso, nós fizemos essa parceria, eu e o André. Aliás, isso já está há muito tempo. E falando, hipnose clínica e hipnose não verbal. Não tem liga, tem liga. E foi num dos cursos que nós fizemos, até no retiro, aí, numa imersão, no Hotel da Mata. E aí, com vários terapeutas nós estivemos lá, nós percebemos que realmente existe a liga. Porque nós estamos falando de hipnose clínica. E a hipnose não verbal é tratada pela formação ou escola do Giancarlo Russo como hipnose clínica. E associando isso, fazendo esse conjunto, e com o André, eu falei, professor, é o caminho. Hipnose clínica, integrativa.
Então, vamos explicar o que é a hipnose clínica, verbalizada e a não verbal. E muito obrigado a todos por estar aqui, e vamos aprender mais, e vamos fazer um bate-bola. E é importante isso, com todos que estão aqui. É. Então, a hipnose, como sabemos, né, a definição que eu mais gosto, assim, é o uso da linguagem, seja ela verbal ou não verbal, para mudar a realidade de alguém. E nós estamos usando isso, mesmo que a pessoa não saiba nada de hipnose, ela está usando isso, ela está usando a comunicação dela para poder influenciar. E a comunicação dos outros está influenciando. E aí a gente vai, através desta influência, tomando decisões, né? Desde as mais simples até as mais complexas. Sempre temos os eventos externos que estão nos influenciando, a fim de que a gente possa tomar decisões. Então, o resultado atual da nossa vida, independente se nós estamos felizes, infelizes, doentes, saudáveis, ricos ou pobres, é o resultado das decisões que a gente tomou. E estas decisões, todas elas, sem a mínima exceção, foram influenciadas pelo externo. A influência externa, entretanto, não é a responsável pelas nossas decisões, porque, no final das contas, somos sempre nós mesmos que estamos decidindo. Mas elas contribuem. Então, quaisquer que sejam as decisões que tenhamos tomado na nossa vida, elas tiveram a influência da experiência externa. Então, esta influência, podemos chamá-la de influência hipnótica, porque são linguagens verbais e não verbais que influenciam e alteram a nossa percepção das coisas. E uma vez que a gente toma consciência disto, nós podemos, por isto mesmo, estarmos mais atentos, mais conscientes acerca de como estamos sendo influenciados para melhorarmos a qualidade das nossas decisões. E aprendendo a decidir melhor através de um discernimento maior, a gente consegue construir transformações em nosso caminho. E estas transformações também são chamadas entre nós de ressignificações. Então, a hipnose clínica, bem como a PNL, bem como os processos com a não verbal, todas elas e todas as outras terapias, elas têm como base central a facilitação das mudanças de significados. Porque quando muda um significado, uma ideia, uma crença, nós conseguimos alterar a nossa percepção de realidade. Então, dentro da hipnose clínica, em conjunto com os métodos, as estratégias da programação neurolinguística, da PNL, nós podemos potencializar a pessoa a mudança dos significados que ela até então tem dado à vida, a fim de que, com novos significados, ela consiga construir uma vida, tanto no nível espiritual, emocional, material, mais saudável. E é isto que temos nos dedicado a compartilhar, ensinando as pessoas que nos procuram para aprender hipnose clínica, os métodos que consideramos que podem funcionar com mais facilidade para que estes processos de ressignificação, eles aconteçam. E a nossa iniciativa atual, eu e o Gouveia, é de unirmos estes procedimentos, né, da hipnose clínica, que é verbal, com os métodos da não verbal. Agora, os métodos da não verbal, eu deixo para o Gouveia nos ensinar. Muito obrigado. É engraçado que quando
quando o André coloca as situações de todos que vêm a ser as perspectivas, e quando ele coloca que a linguagem não verbal acontece muito mais do que a linguagem verbal, muitas vezes. Então, quando eu aprendi e estudei a hipnose não verbal, eu percebi que o nosso corpo, ele fala muitas vezes não verbal. As perspectivas que nós temos não verbais, para que podemos alterar até essas situações que o André fala, que na não verbal acontece quimicamente. Tudo se torna uma química. Essa química que nós temos, exercemos, quando a gente quer mudar algo ou comportamentos. E aí é que encaixa a hipnose não verbal com a hipnose clínica. Quando você muda a sua perspectiva, aonde o foco que você quer alterar, ou o comportamento que você quer alterar, esse comportamento, você está alterando o quê? A sua química. Praticamente, aquela química que você gerou por algum trauma, a química que você gerou por algum sentimento. Então, quando você muda essa química, que você muda esse foco, você muda esse comportamento. E aí faz esse link. Então, muitas vezes você entende através da PNL, muitas vezes você entende através de algum processo terapêutico e que faz com que mude essa química. E ao mudar essa química, você chega ao resultado, a uma solução. E que muitos ainda não perceberam isso, mas que levam a hipnose não verbal para o lado mais espiritual da situação. E a coisa que nós levamos é um lado mais neurocientífico, neurofisiológico. Nós explicamos os processos em si, neurofisiológico. Então, são escolas, às vezes, que nós temos que o lado espiritual, magnetismo, mesmerismo, que fazem parte, porém não se torna a hipnose não verbal da base da escola de Giancarlo Russo. E aí, dentro disso, nós fizemos esse link. Quando você altera a sua química, você altera as suas perspectivas, o seu foco, o seu comportamento, e aí você destrava. E é isso que nós queremos mostrar, isso que nós queremos ensinar a vocês. Então, hoje vocês vão ter um cinturão do Batman, onde eu tenho hipnose clínica verbal e eu posso ter uma hipnose não verbal. Aí potencializar ainda o meu atendimento. É isso, André? É isso aí. É como, por exemplo, uma pessoa que ela, por algum motivo, sempre que o tempo fechava, ela se sentia triste, porque o céu estava encoberto por nuvens, está chuvoso, e a pessoa, ela entristecia. Aí, de repente, determinado momento da vida dela, ela passa por um evento de muita alegria. É um evento de muita alegria, uma coisa muito boa está acontecendo, e é justamente num dia chuvoso. Essa coisa muito boa é justamente num dia que o céu está fechado. E depois desse dia, ela simplesmente não reage mais negativamente a céu fechado. Mesmo que ela não tenha tido nenhuma consciência do que exatamente aconteceu, porque nem todos estão atentos a estas alterações químicas, na verdade, dentro da PNL, é como se fosse um processo de ancoragem. Então, ela tinha uma âncora negativa àquela imagem do céu fechado, e sempre que fechava, se sentia mal. Mas naquele dia que o céu estava fechado e ela teve um evento muito positivo, simplesmente mudou a química interna dela, sem que ninguém precisasse ter dito, verbalizado nada, apenas por ter estado em um estado de felicidade, de alegria, em conjunto com o céu fechado, muda
a ideia, o significado, geralmente inconsciente, que ela tinha acerca de céu fechado. Nós temos vários eventos assim na vida. Uma criança, ela não tem nenhuma reação negativa a gato. Nenhuma reação negativa a gato. Determinado dia, ela está ali brincando e um gato pula em cima dela. E ela assusta com aquele gato. E a partir daquele momento, sempre que um gato chega perto, ela simplesmente começa a ter reações negativas em relação a gato. Ninguém precisou falar nada, o gato não falou nada para a criança. Mas aquele evento, daquele jeito, marcou a criança e mudou a química dela, mudou a emoção, mudou o estado interno dela. E aí basta que outros gatos se aproximem para que ela reaja negativamente a um gato. Então, a hipnose não verbal, ela trabalha, e o Gouveia vai falar melhor do que eu sobre isso, nesta alteração da resposta química aos eventos. Ela muda quimicamente a resposta aos eventos, sem que necessariamente uma sugestão verbal, direta ou indireta, precise acontecer. Assim como a hipnose clínica, nós temos todos os processos dentro da hipnose não verbal, temos a anamnese, porque até então a gente tem que trazer e fazer com que a pessoa sinta a química da dor dela. Ou seja, vamos lá, a pessoa tem a ansiedade. Como todos aqui sabem, terapeutas, ansiedade é muito importante, desde que seja controlada. Mas tem alguns que têm essa ansiedade de uma forma negativa. E isso atrapalha muitos processos dela. Atrapalha o desempenho dela, né? E faz com que isso não seja uma coisa controlada, e sim além do seu controle. E quando se torna além do seu controle, atrapalha muitas questões. E dentro dessa, a gente procura os gatilhos na anamnese, procura os momentos da química que ela sente. E ao sentir aquela química dentro dela, a gente extrai o máximo que podemos para que a gente possa colocar ela no processo. E ao colocar ela no processo, nós próximos, temos um sistema autônomo, cada um de nós. Então, a hipnose, muitas vezes, está dentro de nós. Já está dentro de nós. Basta que nós acessamos esse software, acessamos esse momento, que é a química que faz com que eu gere essa ansiedade descontrolada. E ao gerar essa ansiedade descontrolada, nós fazemos com que nós tratamos essa ansiedade. Através do quê? Através do sistema simpático, parasimpático, né? Através da nossa homeostase. Então, a homeostase faz com que nós podemos controlar todo esse sistema nosso, quimicamente falando. Porque é uma liberação química. E muitas vezes, muitas pessoas não conseguem liberar essa química. Eles querem liberar essa química, porém não conseguem liberação química. E dentro da hipnose não verbal, ela consegue, através do sistema nervoso autônomo, fazer com que você equilibre essa química. E essa química é liberada. Às vezes por uns espasmos que acontece durante o processo, que isso é normal e faz parte. Enfim, faz com que esse processo seja liberado. E essa química seja controlada. E você ter um relaxamento profundo, você ter um relaxamento, uma paz com você mesmo, porque ali se torna um equilíbrio. E aí você está equilibrado quimicamente, né? E aí nisso que a hipnose não verbal ajuda muito a tratar como esses... se essa emoção ela estivesse reprimida numa bolsa psíquica, Sim. né? E através do processo da não verbal, essa bolsa ela é acessada e rompida. Então, aquele conteúdo que está reprimido, ao ser rompido, vaza e traz alívio e ressignificação.
Perfeitamente. É autônomo. Está dentro de cada um de nós. Basta acessarmos. E de que forma acessar? Isso nós vamos ensinar. Isso nós vamos explicar. De que forma eu posso acessar essa ferramenta? Antes de você explicar, eu posso fazer uma pergunta que está no chat do Irmo, que tem a ver com essa primeira parte que vocês estão falando? Pode. Ele pergunta aqui, essa mudança de significado está ligada à epigenética? Pode estar porque nós herdamos dos nossos familiares, ancestrais, informações, experiências que são compartilhadas geneticamente, né? Então, muitas das coisas pelas quais nós estamos passando são padrões genéticos herdados, né? São padrões. Vamos transformar esta ideia da epigenética para facilitar em informação. Então, a nossa família, ela tem muita história para contar. E as histórias vão sendo contadas, vão sendo compartilhadas, e através destas histórias que vão sendo passadas para cá, para lá, de geração a geração, vão surgindo padrões comportamentais, crenças que vão sendo oriundas, né, provenientes destes padrões. E muitas vezes acaba chegando, sim, na gente. Então, muitas coisas que nós vivenciamos em relação a significados que nós damos estão relacionados a estas heranças genéticas, por assim dizer, tá? Só que o fato de termos herdado determinado conteúdo não significa que não possamos abrir mão de determinado conteúdo quando ele não precisa mais fazer sentido para nós. Pode continuar fazendo sentido para o meu pai, mas para mim não precisa mais continuar fazendo sentido. Então, a gente tem a liberdade de mudar os nossos padrões, as nossas crenças, mesmo que eles tenham sido, sim, herdados. Uma vez que eles queiram ser mudados, principalmente. Uma vez que queiram e uma vez que tenhamos consciência de que há algo a ser mudado, né? Porque, às vezes, a pessoa ela está no buraco, mas ela acha que não está no buraco. Ela não tem consciência de que está no buraco. Entendeu? Ela está no buraco, mas ela acha que ela não está, né? Porque não está consciente ainda. Respondido, Lilian? Acredito que sim, né, Irmo? Ou quer completar? Caso ele queira completar, só é colocar no chat, né? Depois no chat. Pode falar. Pode falar, Irmão. Tá, é assim, boa noite a todos, né? Boa noite, Irmão. Muito obrigado pelas explanações aí, estou adorando. Parabéns aos dois. É assim, a genética, né, o DNA antes era o foco. Hoje, a epigenética estuda as proteínas que compõem o DNA. E essas proteínas, elas são acessadas, elas liberam informação do DNA ou trancam a informação do DNA. Então, a epigenética é um ramo novo que modificou esse conceito de herança genética. Né? Uma pessoa pode ter uma herança genética e nunca ter desenvolvido nada daquela herança genética, porque o meio que ela estava vivendo é outro. Então, a pergunta é, o que vocês estão falando? Eu modifico o meio, as informações que eu recebo do meio? Sim, por isso que eu, de preferência, pedi para mudarmos o termo de epigenética para informação, né? Para a gente poder ter uma ideia mais próxima do entendimento de todos nós. Porque nós, sim, herdamos informações e, pensando em informações, podemos mudar as informações. Certo? Respondido? Irmão? Tá mudo, Irmo. Bom, Tá no mundo. tá bom. Mas acredito que sim, tá? Foi muito bem explicado, pelo menos. Ok. Ele falou que sim, ele acionou aqui que tá. Então, voltando ao conteúdo em si, muitas vezes eu percebi que dentro da hipnose não verbal,
ou dentro da hipnose, né? Voltando à linguagem corporal, eu vi que as reações corporais que as pessoas fazem ou têm a cada momento, porque a hipnose não verbal, para aqueles que não compreendem, você tem que deixar a pessoa no máximo, trazer o dela a expectativa. Ou fazer com que ela, enquanto a hipnose clínica é relaxamento, a outra é completamente adversa. Você tem que fazer com que a pessoa fique mais tensa. Quanto mais tensa ela ficar, mais fácil o processo ela vai entrar. E dentro disso, eu percebi que ao fazer algumas estimulações ou apenas alguns gestos, olhar, fascinação, fazem com que altera completamente o estado, como até o André tinha falado agora há pouco, daquela pessoa. Então, você consegue, muitas vezes, numa aproximação, onde você invade o espaço dessa pessoa, você consegue fazer com que ela mude a sua percepção, o seu estado. Você faz com que você está atravessando um espaço que é dela, né? Então, dentro disso, a pessoa já cria uma expectativa. E aí, quando você faz cria essa expectativa para essa pessoa, você tira ela do estado normal. E aí ela começa a entrar no processo de incômodo. E aí esse processo incômodo faz com que tudo aquilo que é passado naquele momento da química dela, ela faz com que seja uma ressignificado em todo o processo dela. Muitas vezes, eu imaginava que todas as pessoas precisavam necessariamente estar dentro do processo, mas muitas delas podem ser ressignificadas por algum momento, seja ela uma proxêmica, uma aproximação, seja ela um estímulo, seja ela o toque tassésico. Então, dentro disso, a hipnose não verbal, ela faz com que muitas pessoas podem virar chave automaticamente ali no sistema autônomo dela. Então, quando ela vai no processo mais profundo, que é a hipnose clínica verbal, ela vai se entender muito mais, ela vai se compreender muito mais o processo. Então, ela vai se entregar e ressignificar. E, muitas vezes, ela pode até fazer uma regressão uterina ali naquele momento, quando ela está no processo. Tá? Então, são vários estímulos, várias situações que você pode fazer para que a pessoa entre no processo da hipnose não verbal, fazendo com que ela mesma ressignifique todos aqueles processos que ela quer ressignificar. Tá? Tudo isso que nós estamos falando é quimicamente. É um processo químico. E sem uma palavra, sem dizer algo para a pessoa entrar no processo. Simplesmente através de estímulos, de uma proxêmica, de olhar, fascinação. Simplesmente isso. E a pessoa entra no processo. E todos, não tem aquela pessoa que fala, eu não entro no processo. É muito mais fácil você entrar nesse processo. E esse processo você entra em questão de segundos. Em 30, 40, depende da pessoa. E quanto mais a pessoa falar, nunca fui hipnotizado, nunca entrei no processo, a pessoa entra no processo. E entra muito mais profundo. Então, dentro disso, essa questão é que nós estamos trazendo para vocês. Quais os processos que eu posso utilizar, qual o trabalho que eu posso fazer com o meu cliente naquele momento que ele está. Eu posso usar a hipnose verbal, PNL, assim como eu posso fazer meu trabalho finalizando com a hipnose não verbal e trazer uma resposta muito melhor, de repente, todo as minhas sessões de terapia com aquele cliente. Não é isso, André?
É, isso daí é a questão da memória, né? Ela... Porque muitas pessoas falam assim, eu não tenho, sei lá, memória de infância, por exemplo. Não consigo me lembrar da infância. A pessoa consegue. O que a pessoa está dizendo é, eu não tenho memória visual da minha infância. Né? Eu não tenho uma memória visual, uma memória auditiva, mas ela tem a memória sinestésica, a memória emocional. Então, quando esse processo de ressignificação ele ocorre, geralmente ele está ocorrendo em relação às memórias emocionais. A pessoa acessa uma memória emocional, né, e transforma aquela memória emocional, mesmo que ela não tenha consciência de o que é exatamente que foi que ela acessou. Agora, também pode acontecer, claro, dentro do processo, de a pessoa acessar uma memória onde ela tenha determinada consciência do ponto que ela está trabalhando. Então, ela fez uma regressão espontânea e ela voltou para determinado momento da vida dela, do qual ela tem consciência. Mas também é muito comum que aconteça de regressões espontâneas inconscientes, no sentido de eu não sei exatamente de onde que esse sentimento está vindo, só sei que ele está vindo. Né? Então, nós acessamos, sim, as memórias, só que muitas vezes, quando a gente acha que não está lembrando, é porque não estamos tendo uma lembrança visual ou auditiva, mas uma lembrança sensorial, emocional, por assim dizer. Então, o processo de ressignificação, ele vai acontecer em todos os níveis. Seja a hipnose verbal, né, a convencional, seja a hipnose não verbal, ela não vai agir só em determinado ponto do indivíduo. Ela não vai pegar X, Y, ela vai pegar o todo, ela vai mexer em todo o indivíduo. Tudo, porque nós não somos um conjunto de coisas separadas, isoladas. Nós somos um ser que é um ser integral, né? Nós somos um ser que é um conjunto, tá? Então, todo o processo de ressignificação, ele acontece em todo o nosso ser, mesmo que tenhamos a sensação de que ele está atuando em um ponto específico, que pode ser uma percepção de maior intensidade nessa memória, maior intensidade nessa dor, maior intensidade nesse alívio, né? Embora tenhamos a percepção de que algo isolado está acontecendo, na verdade não é isolado. É no conjunto, é em todo o nosso ser que acontece. E quando nós temos a iniciativa de unirmos, né, os processos de hipnose clínica que se dá por sugestão, por verbalização, por relaxamento, por estratégias, com a hipnose não verbal, não é que a gente criou um método novo. Não, continuam sendo duas coisas separadas. Uma coisa é a hipnose clínica, outra coisa é a hipnose não verbal. Então, a proposta não é exatamente ensinar um novo método, é ensinar dois métodos, para que, assim, o terapeuta ele tenha mais domínio perante os casos que surgirem. Porque muitas coisas a gente vai trabalhar com a hipnose convencional, a hipnose verbal, e não tem o resultado que a gente espera. Então, tem uma outra carta na manga, que é a hipnose não verbal. Ou então, de repente, eu fiz a hipnose não verbal e, por algum motivo, com essa pessoa, não tive o efeito, o resultado que eu esperava. Então, eu vou usar a hipnose verbal, vou usar a PNL, eu vou usar o que eu tenho em mãos para poder potencializar. Então, é esta a ideia, né, que nós estamos trabalhando em conjunto. É justamente isso aconteceu comigo. Eu tive um paciente, no qual, inclusive, até participou aqui
no Prática da Mente, e deu o depoimento dele. E eu iniciei o processo dele com a hipnose clínica. Todo o processo hipnose clínica. Mas faltava algum detalhe a mais. E a questão dele era a questão com o pai. E aí eu percebi que eu precisava fazer hipnose não verbal com ele. E aonde foi que, quando eu fiz a hipnose não verbal com ele, e que ele relatou para mim o que de fato aconteceu, que ele se viu dentro do momento dele, do processo, que ele falou que viu uma luz, e essa luz, e ele começou a se direcionar, e escutava as pessoas falando, comentando, agora, no 3, 2, 1, no 3 vamos, e ele foi na direção dessa luz. E quando ele foi na direção dessa luz, ele viu que ele estava nascendo, né? E ao ver que ele estava nascendo, a primeira pessoa que pegou ele foi o pai dele. Só que em todo momento da vida dele, ele achava que o pai dele não amava ele. Só que ele se viu, naquele momento, nascendo. E ao nascer, a primeira pessoa que pegou ele foi o pai dele, abraçou ele e falou: eu te amo, meu filho. E naquele momento ele começou a chorar, e pedir muito perdão ao pai dele. E agradeceu imensamente por mim. Até a minha esposa estava nesse dia. E aí foi muito emotivo. Até eu chorei pela situação que foi tratado. Porque até dentro da hipnose clínica, ele não tinha percebido essa importância que o pai dele tinha na vida dele. E ao fazer o processo da hipnose não verbal, ressignificar, voltar a esse momento em que ele presenciou, e ele falou: doutor, hoje eu preciso pedir perdão ao meu pai e amar meu pai como eu nunca amei. E agradecer a ele muito pelo pai que ele foi. Então, é justamente isso que o André falou. A gente tem um cinturão do Batman, no qual eu tenho uma hipnose clínica e no qual eu tenho hipnose não verbal. E outras terapias. É importante. Eu acredito o terapeuta ter constelação familiar, enfim, outras terapias. Mas esse link que tem hipnose clínica e hipnose não verbal, dentro do conceito de hipnose clínica que nós vamos trazer. Mas é como o André falou, e volto a repetir, uma é hipnose clínica e a outra é hipnose não verbal. Deixar muito bem claro. Não estamos criando nada que já foi criado ou que já está aí, dominado por muitos. Apenas fazendo os conceitos que dentro do curso ou treinamento, vocês podem aprender, sim, hipnose clínica e hipnose não verbal. A ideia é fazer com que a experiência seja de a pessoa ela sair, né, do curso proposto com os conhecimentos teóricos, estratégicos acerca da hipnoterapia e com os conhecimentos teóricos e estratégicos da hipnose não verbal, né? Então, assim, ela consegue atender uma gama maior de pessoas, né, de necessidades, pois ela vai ter mais elementos em conhecimento, em mãos, para poder contribuir, para poder colaborar, né? Creio que isso foi importante da gente considerar, né? E ambas, elas vão trabalhar nesse princípio da mudança de significado, pois a nossa vida ela é feita de significados. A gente dá significado para tudo, né? A gente dá significado para tudo. Dentro da PNL, existe um princípio que diz assim: nós não sabemos o que as palavras significam. Né? Como assim, né? Porque
Às vezes, a mesma palavra que tem significado A para mim, tem significado B para o outro. Então, se o outro diz essa palavra, eu vou achar que eu entendi o que ele quis dizer. Mas talvez eu não tenha entendido, porque a pessoa quis dizer uma coisa e eu estou entendendo outra, para a mesma ideia, para a mesma palavra. Então, a gente não sabe o que as palavras significam. Por isso, nós precisamos aprender a investigar direitinho o processo, a conversar, a comunicar, a questionar, né? A fim de que tenhamos uma visão mais lúcida, mais ampla acerca do quadro da pessoa com a qual nós estamos trabalhando. E depois que a gente adquiriu esta percepção com mais amplitude, é depois disso que entram as técnicas. Pelo menos é como eu penso. Porque quantas vezes a gente vê os nossos amigos terapeutas que atiram para vários lados, tentando várias e várias técnicas, e parece que não consegue ter resultado. Porque o problema é que eles estão colocando todas as fichas nas técnicas que eles conhecem, mas não estão dando a devida atenção a esse ponto essencial de investigar, de analisar, ou de entender a realidade do outro. A fim de que, agora que eu consegui entender melhor o que está acontecendo, né, que através da minha anamnese, da minha investigação, eu tenho um panorama mais concreto, tenho mais fatos acerca de o que está acontecendo com você, aí sim vai ficar mais fácil de eu saber qual método, qual técnica, qual terapia, qual caminho que eu vou seguir. E desse modo a gente consegue encurtar muito mais o tempo de sessão, a quantidade de sessões, porque a gente consegue ser mais objetivo, atinge mais facilmente os alvos. Então, no quesito hipnose clínica, é muito disso que a gente vai aprender a estudar, aprender a fazer uma boa investigação, porque investigação não é anamnese. Investigação não é anamnese. A anamnese faz parte da investigação, a investigação faz parte da anamnese, mas são coisas diferentes, tá? Então, é um ponto que a gente vai aprender dentro do processo da hipnose clínica. E aí, com a hipnose não verbal, poderemos atingir muito mais rápido, muito mais facilmente o alvo, o resultado. Porque tanto você, terapeuta, quanto o seu cliente terão uma precisão maior sobre o problema que está sendo comunicado. Porque grande parte dos clientes que vêm, eles não sabem exatamente o que está acontecendo. É por isso que eles estão buscando ajuda, porque eles não sabem exatamente o que está acontecendo com eles. Então, um grande papel nosso como terapeutas é o de ajudá-los a entender melhor as possíveis causas dos problemas que estão acontecendo. E é disto que vem uma frase muito conhecida por nós terapeutas e repetida várias vezes. O problema não é o problema. O problema não é, nem sempre, pelo menos, nem sempre é o problema. Tá? Então, esse é o ponto onde o conteúdo da hipnose clínica entra. E o conteúdo da hipnose não verbal é o conteúdo de ação, é o conteúdo de, opa, agora eu tenho um alvo, então eu vou lançar a minha flecha. André. Importante tudo isso, só para concluir, André, por favor, nós temos a percepção e o rapport, o cuidado, a acuidade, que eu percebo que muitos terapeutas não se comunicam devidamente como tem que se comunicar com os seus pacientes. Eles não escutam os seus pacientes.
eles não se engajam com os seus pacientes, eles não criam esse rapport com os seus pacientes, eles não têm essa coisa que eu falo, dentro do hipnose não verbal, nós nos entregamos. E tem essa comunicação não verbal. E muitas vezes, essa comunicação não verbal, esse enxergar o cliente, entender, escutar, trazer o cliente, faz muita diferença. Muita diferença. E aí você faz com que você entende a dor do cliente. Quando você entender a dor do cliente, ele vai entender essa dor. Então, a gente tem que ter esse cuidado. E muitas vezes eu não vejo os terapeutas ter esse cuidado. E quando eu falo no curso, para que a gente possa escutar mais nossos clientes, nossos pacientes, que a gente possa olhar no olho dele, que muitas vezes eles precisam falar, eles precisam extrair tudo aquilo que eles querem extrair. E nós, terapeutas, muitas vezes poldamos isso. E é aquele momento, não é o momento de poldar, é o momento de escutar, é o momento de tratar. Então, esse rapport, esse S7, é todo isso, esse contexto que tem dentro da hipnose clínica, tem dentro da hipnose não verbal. Porque nós temos o S7 também. Nós temos o rapport, nós temos engajamento. E isso é importante para uma boa terapia. André, antes de você dar continuidade, quando você estava falando sobre o significado, né, às vezes, das palavras, o Isaías ele falou aqui, não sabemos o que as palavras significam para as outras pessoas, não é isso? Pelo fato delas terem multissentidos? Também. Principalmente, não sabemos o que as palavras significam quando faladas pelas pessoas. Mas também, muitas vezes, não sabemos o que as palavras que nós mesmos dizemos significam para nós. Então, vamos lá. No caso das outras pessoas, é porque cada um de nós temos uma forma particular de entendermos as coisas. Mesmo que as nossas ideias sejam similares, ainda aí haverão algumas diferenças no entendimento, porque cada um de nós temos exemplos de vida, experiências de vida diferenciados, né? Agora, no nosso próprio caso, por exemplo, quando a gente se diz coisas negativas, eu não consigo, eu não sei, é difícil, é complicado, a vida não está fácil. Muitas vezes nós não estamos conscientes do impacto, do significado negativo que estas falas causam em nós mesmos. E a gente está se dizendo isso o tempo todo. Porque definição de palavra é diferente de significado de palavra. Definição a gente encontra no dicionário. Significado a gente encontra no nosso coração. Porque o significado fomos nós que demos, de acordo com as experiências que nós vivemos. Então, muitas vezes, nós estamos inconscientes do que o que nós estamos dizendo significa para nós e para os outros. Não estamos conscientes. Por isso que nos machucamos e machucamos os outros com as coisas que a gente diz. E eu não preciso, quando se trata de eu comigo mesmo, nem de verbalizar, basta que eu pense. Então, muitas vezes, eu estou inconsciente do significado positivo ou negativo que o meu pensamento, o meu modo de pensar está criando na minha própria vida. Repito, porque definição a gente encontra no dicionário, mas significado a gente encontra no coração. Então, o significado das palavras é que dão força para as palavras.
Então, quando a gente diz a palavra tem força, nós estamos nos referindo muito mais ao significado que damos à palavra do que a definição empregada a ela. Mesmo porque existem muitas palavras que a gente diz, né, acreditando que a definição dela é uma, quando a definição dela é outra totalmente diferente. Sabe, a definição dela buscada no dicionário não tem nada a ver com a ideia de definição que eu estaria dando a esta pessoa, né? a esta palavra. Né? Então, não sabemos o que as palavras significam, muito menos para os outros e algumas vezes nem para a gente mesmo. E, de qualquer forma, dentro voltando ao contexto da hipnose não verbal, acho que o professor respondeu a pergunta aí. Mas deu bastante manga para o pessoal aqui, viu? Deu até continuação, porque o próprio Isaías ele falou isso, por elas estarem no nosso subconsciente, de modo automático, não é isso? E daí o Paulo também falou, eu sou foda, você é foda. Tem dois ou mais, dependendo do que lê e que ouve, né? Exatamente. E aí, indo um pouquinho mais fundo, o Irmo estava falando que o Reich, o Elman Reich, percebe isso e passa a dar atenção ao como as pessoas estão fazendo. Aí começa o estudo das coraças, musculares. A questão, eu devo trabalhar com o que o corpo está falando ou com o que a pessoa acredita que precisa? As duas coisas, na minha opinião, porque na minha percepção, nós estamos trabalhando com o conjunto todo. Mas observar o que o corpo está falando e verificar se o corpo está acompanhando de uma forma coerente o que a boca está dizendo. Porque, às vezes, a boca está dizendo uma coisa e o corpo está dizendo outra. Então, nesse ponto, a gente pode trabalhar tornando mais consciente a pessoa em relação a isso. Mas se o corpo está sendo coerente, está em um bom sincronismo com aquilo que a pessoa está comunicando, então está tudo ok. Está tudo ok, porque o corpo fala mais do que a boca, né? O corpo fala mais do que a boca, sempre. Tanto que a Gestalt terapia vai trabalhar muito mais com a linguagem não verbal do que com a linguagem verbal. Fritz, ele vai observar o tempo todo o modo como a pessoa está se comunicando, mais do que a pessoa está falando. Acredito que é 70%. 70%, que é a linguagem do corpo. Exatamente. E o importante de tudo isso, e de todo esse contexto, é a prática. Quando colocamos em prática. E aí que entra as questões. De que forma nós colocamos em prática? Quando colocamos em prática? Se estou preparado para atender ou não? Se estamos preparados para fazer com que seguro de si, se está sendo certo ou não. Isso, tudo que nós fizemos e estamos fazendo dentro do propósito nosso do curso de Hipnose Clínica Integrativa é fazer com que as pessoas saiam sabendo com segurança da prática. E, além disso, tem os processos que vão ser criados, que é o hipnose não verbal solidária, na qual a gente faz a prática. E tem muitos aqui que praticam, que colocam em questão o aprendizado que absorveu. E isso faz com que as pessoas tenham mais segurança. Isso faz com que as pessoas colocam muito mais em prática aquilo que absorveram no curso.
como o André falou, que ali é o momento de errar. Na prática, no laboratório da hipnose não verbal solidária. Ali é o momento de errar. Ali é o momento de sangrar. Ali você pode sangrar. No campo, no laboratório, ou seja, na sua clínica, ali é só você com o seu paciente. E você não pode errar. Até podemos dar um jeito, mas de uma outra forma, você vai ter que consertar para ter o resultado. Para alcançar o resultado que o seu paciente ou seu cliente espera pelo tratamento dele. Sangre no campo de treinamento para não sangrar no campo de batalha. Né? Essa frase marcou bastante. E eu levo isso para mim, nos meus cursos, nos meus treinamentos. E por quê? Porque a gente tem que fazer na teoria e mostrar na prática. E todos os terapeutas têm que passar pelo processo na prática. Eu acredito que eu vou entender mais o processo do meu cliente quando estiver na prática, quando eu fizer comigo, quando estiver comigo. E eu falo, pô, agora eu estou entendendo os processos. E eu vou compreender o processo do meu cliente ali, do meu paciente ali. Por isso que muitas vezes, dentro da prática da hipnose não verbal solidária, tem pessoas que ficam 1h30 dentro do processo da hipnose não verbal. Eles ficam e ressignificam durante aquele processo. E deixa que ele retorne novamente dentro do processo, dentro do estado que ele está. É isso que faz toda a diferença. Então, muitas vezes, as pessoas ficam preocupadas, pô, como que eu vou sair do curso e como que eu vou praticar isso? Como eu vou colocar em prática? Como que eu vou absorver todo esse conteúdo e colocar em prática? De que forma eu vou colocar em prática? Como eu vou passar isso para meus clientes? Ter mais segurança disso? E isso, dentro das práticas dos laboratórios que nós vamos fazer, vocês vão aprender isso. Vão conciliar isso, tanto a hipnose clínica como a hipnose não verbal. Porque quando as pessoas vão para lá, não necessariamente a pessoa precisa passar pelo processo não verbal. Ela pode passar pelo processo clínico, sem problema algum. E aí, nós vamos estar conduzindo e acompanhando como as pessoas estão desenvolvendo esse processo. De que forma estão sendo. Ou seja, monitorados e assistidos presencialmente. Legal. Gente, pessoal, estamos chegando aqui na nosso fim da nossa live. Eu gostaria de perguntar aqui para o pessoal primeiro se alguém tem alguma dúvida, se tiver alguma dúvida, que fale agora, ou cale-se para sempre. Que nem diz o nosso professor Luciano Garcia também, ele diz, é melhor você fazer a pergunta em 1 minuto e ficar burro por 1 minuto do que ficar burro pro resto da vida e não fazer a pergunta, né? Então, se alguém tiver alguma pergunta, que faça agora, senão eu vou dar o espaço para vocês fazerem o seu merchan, botarem aí as redes sociais de vocês e o curso, né, se vocês tiverem curso e tudo mais, e poder dar essa sequência aí para a gente poder encerrar. Tá ok? Eu acho que não temos perguntas. Foi joia, é assim que eu gosto. É isso aí. André, pode colocar suas plataformas digitais, né? Onde achamos a André Tauan? Agora eu sou André Tauan. Então, é o meu YouTube, André Tauan. Instagram, André Ariovaldo. Segue nessas duas que já está valendo já. Tá? André Ariovaldo, Instagram, André Tauan, YouTube. Perfeito, eu vou fazer o seguinte também, eu vou aproveitar, depois quando sair as lives, eu vou deixar na descrição a
as suas redes, tá? Tanto tua quanto do Gouveia, tá? Gratidão. Perfeito, perfeito. Bom, o meu é Gouveia, underline, psicoterapeuta, lá no Instagram, onde nós estamos lá, sempre colocando novidades novas, cursos, treinamentos. E no dia 13, 14, 15 e 16 de outubro, nós vamos estar com esse curso de hipnose clínica, eu juntamente com o professor André, lá no Espaço Equilíbrio, em Santo André, São Paulo, tá? Vão ser 4 dias de cursos, sendo hipnose clínica e hipnose não verbal. 2 certificados, né, de hipnose clínica e hipnose não verbal, tá? Então, a gente vai ter muito conhecimento teórica e prática, tá? Então, a gente vai estar esses 4 dias aí em imersão, das 9 às 18 da tarde. E convidar todos vocês para estar participando desse curso e fazendo com que aprendemos mais, evoluímos mais, e agradecemos a Andréa, Lília, a todos da Praticadamente, por estar aqui participando novamente da Praticadamente. Passo a palavra ao André. Gratidão também, viu? Mais uma vez, André, Lilian, pessoal todo, Wagner, Paolo, Irmo, André Vila, Paulo, Tiago, nossa galera toda, Daniela, Isaías, Márcia, ela, xalá, xalá. Então, mais uma vez, me sinto bastante feliz pela oportunidade. Espero que as nossas palavras tenham sido de alguma valia para vocês, né? Valeu. Só para completar, dia 25 é dia do hipnólogo. Isso. Nós vamos estar nos reunindo no dia do hipnólogo, dia 25 de setembro, no Espaço Equilíbrio, da qual a gente vai estar divulgando para o Brasil e para o exterior também, que vamos fazer sobre hipnose não verbal, hipnose clínica, alguns streets, que vai ser muito legal pela sua hipnose. E aí teve os convites a todos vocês aí a participarem, presencialmente ou online. Ótimo. Depois coloca no grupo, né? Tanto o curso para o pessoal, né? Quanto o dia do hipnólogo, que é muito importante também, para quem quiser participar, né? Presencial ou online. Muito obrigada. É o dia do hipnólogo, mas nós vamos juntar todos os terapeutas. Sim. Venham todos. Acho que é importante isso. Essa força que nós temos, terapeutas. Independente se é hipnólogos, constelação, que tenha multidimensional, venham todos. Participam. Isso é importante. E vai ser presencial, Gouveia? Isso. A partir das 13 horas, eu vou colocar o convite lá para vocês. A partir das 13 horas, no Espaço Equilíbrio, em São Paulo, onde justamente vai ser o curso que nós vamos fazer. Vai ser presencial e também nós vamos fazer online. Então algumas pessoas vão participar online também, aqueles que querem participar. Perfeito. Então, valeu. E, pessoal, para todos que estão aí, obrigado, André. Estamos aqui encerrando mais uma aula sensacional. Espero que todos tenham gostado. E lembrando a todos também que entrem e sigam nosso Instagram, que assim vocês receberão os comunicados de todas as nossas próximas aulas que vamos ter por aí, tá? O Praticadamente agradece imensamente ao professor André Ariovaldo e ao professor Eduardo Gouveia, e agradece também a todos que estão aqui, já que o André não conseguiu falar o nome de todos, eu vou falar. Agradece ao Paulo Mazarella, Lilian, Fleide, André Vila, Mônica, Nanã, Marcinha, o Irmo Neto, Orlando Madeira, Felipe, o Vitor Sabá, o Wagner, a Edna, que estava aí também, o Paulo, a André, a Daniela Santos, a Lília Emanuela, o Sérgio Alves, Maria Inês, Thiago Lopes, Fabielle Gali, Isaías Borges e o Marcelo. A todos vocês que estavam aqui, a nossa gratidão. Tá? E a todos também que estão aí nos escutando no YouTube e no Spotify, a você que está aí nos assistindo, né, no YouTube. Já deu seu like? Então dê o seu like, colabore
canal crescer cada vez mais. Isso vai ajudar a aumentar a comunidade do Praticadamente, assim mais e mais pessoas terão essas informações. Então, vamos nos despedindo e a gente se vê na nossa próxima aula do Praticadamente. Até lá, pessoal! Valeu!